Olá a todos, hoje nós iremos corrigir a atividade 11. Então nós temos aqui, um córrego será canalizado com a forma transversal composta conforme o esquema abaixo. Então aqui nós temos uma seção semicircular e uma seção retangular. E aí ele pede dimensionar o canal semicircular para a vazão de estiagem. E a profundidade de escoamento deverá ser igual à metade do diâmetro adotado. Então eu vou calcular o diâmetro, e a profundidade deverá ser igual à metade do diâmetro adotado. E aí a segunda função, ele pede que determinar a vazão de cheia do canal, sabendo que a profundidade do leito de inundação deverá ser igual à profundidade de estiagem. E aí eu tenho a vazão de estiagem, que é 10 metros cúbicos, eu tenho a declividade do canal, que é 0,08, então aqui eu tenho a rugosidade, eu tenho a declividade, a vazão. E aí eu quero saber qual é o diâmetro. Então aqui eu coloquei um valor só para ser um valor inicial. Eu tenho também a área calculada aqui em função do diâmetro. A área é π vezes d ao quadrado dividido tudo por 8, que é um semicírculo. Se fosse um círculo seria πd quadrado sobre 4. Nós temos aqui o perímetro molhado, seria, se fosse só o círculo, seria πd, só que aqui é metade, eu dividi por 2. E aí eu vou calcular usando a função solver. Então agora eu vou colocar aqui nessa equação o lado direito da fórmula de Manning. Então aqui o AJ9 é a nossa área, vezes o perímetro, que é a área dividido, o raio hidráulico, que é a área dividido pelo perímetro elevado a 2/3, vezes a declividade elevado a 0,05, dividido pela rugosidade. E aí encontrei um valor que não é o valor que eu quero, porque a vazão ela tem que dar igual a 10. Então o valor aqui, esse valor e esse, eles têm que ser iguais. Um jeito que eu posso fazer é alterando aqui o diâmetro. 1,2, tá longe, vamos botar 1,6, tá longe. 2, tá na metade, vamos ver 2,5, passou. Então é menos que 2,5. 2,4 tá entre 2,4 e 2,5, o valor correto. E aí, então tá 2,45. Isso é muito trabalhoso para achar o valor correto. Então eu vou utilizar uma função chamada solver, que tem no Excel. Então nós vamos até a tabela de dados, eu vou utilizar o solver. Se não tiver o solver, o plug instalado no seu computador, você tem que ir em arquivos, não é conta, você vai em arquivos e vai encontrar, porque aqui não está gravando para você, opções. Você vai ter em opções e aqui você vai buscar suplementos. Suplemento, você vai ativar a função solver, tá? Então você vem aqui solver e clica OK. E aí ela vai estar na barra de dados. Ela vai estar na barra de dados. Aqui o solver, ó, dados, solver. E aí eu vou clicar nele e vou abrir o solver. E aí vocês estão vendo o solver aqui, ó. Aqui está o solver. Qual que é o objetivo do solver?
primeiro objetivo que eu tenho é verificar o que eu quero. Eu quero que a vazão que eu tenho seja igual à vazão calculada. Então tá aqui, ó, vazão que eu tenho, que é 10, seja igual à vazão calculada. Vou dar OK. E ele vai perguntar alterando qual célula que eu posso alterar. Você vai alterar a célula que está o diâmetro, que é essa aqui. E aí alterei essa. Eu vou excluir que eu já tinha uma igual aqui, ó. E aí, qual que é o objetivo? O objetivo é que alterar os valores de D. E aí deu um problema, não saiu o solver. Vamos tentar novamente. E aí eu preciso o objetivo, ele tem que ser uma fórmula. Tem que ser uma fórmula. Qual que é a nossa fórmula? A nossa fórmula é essa aqui. Finalizando o solver, então, o objetivo dele, eu quero que a função AJ11, que é a vazão aqui, ela seja o valor mínimo alterando o diâmetro, que é a função J8. A restrição é o que? A vazão de estiagem tem que ser igual à vazão calculada. E aí coloca resolver. Ele está resolvendo e ele vai voltar ao valor original, que é esse aqui. Então vamos fazer novamente, ó. Joguei um valor de 1, o 10 está muito longe desse. Vou utilizar a função solver. Então aqui eu tenho o objetivo é a função AJ, que é a nossa fórmula que nós colocamos no solver. Então aqui é a fórmula. Eu vou alterar os valores do diâmetro. E a restrição é que a vazão de estiagem seja igual à calculada. E aí nós colocamos resolver, ele resolveu. Então, o diâmetro é igual a 2,43 e então eu tenho aqui o diâmetro calculado. Só que eu não tenho um diâmetro comercial desse valor. Então eu tenho que arredondar ele. Eu tenho que usar um diâmetro comercial. Eu tenho que usar um diâmetro comercial. Que seria 2,4? Não, seria 2,5, né? Esse arredondamento não arredondou, não. Então, aqui qual vai ser o diâmetro? De 2.500 milímetros. Só que eu quero que a água escoa nele a metade do diâmetro adotado. Então, eu adotei um diâmetro de 2,5. Diâmetro é igual a 2,5 metros. E eu quero que o y é metade dele. Então, o y é igual a ele dividido por 2. Então, o y vai ser igual a 1,250.
Agora fica a pergunta, nesse caso aqui calculado, a profundidade é a metade da adotada? Ou nesse caso aqui, o y é igual a d sobre 2. Então, eu tenho aqui o y é igual a d sobre 2. Então, eu quero confirmar só se a lâmina é metade do diâmetro. Então, lá eu tenho y é a metade do diâmetro, tem que ser igual a 0,05. Eu vou na tabela e vou ver aqui y sobre d igual a 0,5. Y sobre d, aqui eu tenho área sobre o diâmetro, raio hidráulico sobre o diâmetro. Então, eu peguei esses dois valores e vou mandar ele para o Excel. Então, a área vai ser igual a isso aqui vezes o diâmetro, vou dividir por 1000 ao quadrado. E aqui vai ser o raio hidráulico. O raio hidráulico vai ser 0,25 vezes o diâmetro dividido por 1000. E será que ele vai ter a mesma vazão de 10 metros cúbicos? Então vamos ver. Então é a área vezes o raio hidráulico elevado a 2/3 vezes a declividade elevado a 0,5. Tudo isso dividido pelo N. Dividido pelo N, que é 0,05. Um erro na fórmula. E aí eu encontrei a vazão de 10,68. Por que ele é maior? Porque eu aumentei o diâmetro. Se eu utilizasse ele como 2.437, ele daria igual. Então, o exercício está dimensionado corretamente. Tá? A letra A está dimensionado corretamente. Então, nós podemos fazer tanto pelo solver. Eu poderia ter feito na mão aqui também. Eu poderia ter feito na mão e deixar tudo em função de D. Dando continuidade, a base do trapézio é igual a 10 metros, o Z é igual a 2, a altura de água é igual ao Y. Então aqui a altura de água é igual ao Y. Só que eu vou dividir isso aqui por 1000 para deixar em metros, que tá ali em milímetros. E aí eu vou calcular a área. A área é igual a B mais 2 vezes Y vezes a altura de água. E vou calcular o perímetro também. O perímetro é igual a B mais 2 vezes o Y vezes 1 mais Z ao quadrado elevado a 0,5. Esse é o perímetro. O raio hidráulico é igual a área dividido pelo perímetro. E aí eu vou calcular a vazão do trapézio. A vazão vai ser o quê? A área... Ainda não vou calcular a vazão ainda não. Vou deixar para depois. Não, vou calcular sim. A área vai ser... Ou também podemos calcular nessa vazão a área do retângulo.
Qual que é a área do retângulo? A área do retângulo aqui, que está em cima do círculo, da semicircular, vai ser o diâmetro dividido. Vai ser o diâmetro dividido por 1000, vou passar para metro, vezes a altura de água. Então aqui eu quero mostrar de duas formas. A primeira calculando a vazão total com o retângulo em cima do semicírculo no trapézio e depois ele junto na fórmula da vazão do semicírculo. Então a área do retângulo vai ser o que? O diâmetro, que é a base, vou dividir por 1000 para passar para metros, vezes a altura, também vou passar para metros. Então essa aqui é a área do triângulo. Vou calcular a vazão total, que seria a vazão desse trecho aqui, ó. Desse trecho aqui. Então vai ser a área 1 mais a área 2 vezes o raio hidráulico elevado a 2/3. O raio hidráulico aqui é somente o raio hidráulico do trapézio, do retângulo não entra, vezes a declividade elevado a 0,5. Tudo isso aqui dividido pela rugosidade, que é 0,025. E aí, qual vai ser a vazão total? Q total vai ser igual a 77. Eu posso fazer de um outro jeito também. Eu vou colocar... eu vou calcular aqui a vazão do trapézio sem a vazão do retângulo. Então eu vou tirar a vazão do retângulo. Então isso aqui seria a vazão do trapézio do retângulo. E vou colocar a vazão no semicírculo, tá? Do retângulo. Semicírculo mais retângulo. A vazão do semicírculo, a área e o perímetro dele, eu já tenho calculado aqui em cima. Então eu vou pegar a área mais a área do retângulo vezes a área dividido pelo perímetro elevado a 2/3 vezes o I, declividade elevado a 0,5. Só que agora a rugosidade é diferente. Então vai dar um valor diferente do anterior. E aí, se eu somar essas duas, ela deu um pouquinho diferente da anterior. Por que tem essa diferença? Essa diferença, ela está basicamente na rugosidade. A rugosidade do tubo circular é menor do que aqui. E aí você vai ter se eu coloco uma área maior aqui, vai dar maior vazão. Se eu colocar a área nesse aqui, vai dar menor, porque eu divido pela rugosidade. Então esse aí é os dois métodos de realizar. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, espero que você tenha acertado o exercício e continue no seu objetivo, que é terminar o curso de hidráulica. Tchau, tchau.